Você está começando a investir seu dinheiro ou já está faz um tempo no mercado financeiro e está querendo adquirir fundos de investimento imobiliário, mas não tem ainda uma noção muito boa de como funciona esse ativo? No vídeo de hoje eu vou trazer um guia básico de tudo que você precisa saber para começar a investir nos fundos de investimentos imobiliários. É óbvio que esse guia que eu vou trazer hoje não esgota o tema, até por conta do tempo que eu tenho para gravar esse vídeo, mas ele já vai te dar uma noção excelente daquilo que você precisa saber, no mínimo, para investir. E lembrando que eu não vou fazer nenhuma recomendação de investimento, eu apenas vou explicar pontos importantes de serem analisados antes de adquirir um fundo de investimento imobiliário. Esse vídeo que eu estou gravando hoje é para responder uma inscrita aqui do canal, a Camila Costa, que pediu que eu explicasse um pouquinho melhor os fundos de investimento imobiliário e também indicasse um que tivesse uma boa relação de dividendos. Eu não vou colocar aqui uma indicação de investimentos, conforme eu já falei, porque isso é proibido pela lei brasileira. Se algum youtuber fizer isso, ele está agindo ilegalmente, tá? Mas o que eu vou fazer aqui é apontar para você os pontos principais que você tem que analisar na hora de investir no fundo imobiliário para solucionar suas dúvidas e você conseguir fazer investimento por conta própria, que é muito mais importante. É muito melhor, inclusive, do que se eu indicasse alguma coisa, você comprasse sem saber exatamente por que você está adquirindo esse ativo. Assim, se eventualmente o valor do fundo de investimento cair, você vai entender provavelmente o porquê isso aconteceu e não vai se desesperar e vender na baixa, tá bom? Então, começando aqui o guia, nós temos o fundo de investimento imobiliário que não necessariamente investe em imóveis. Eu vou te explicar por quê. Existem os fundos de tijolo, que são aqueles que efetivamente compram imóveis, partes ou imóveis inteiros, e eles investem em diversos segmentos. Eles investem, por exemplo, em galpões logísticos, eles investem também, às vezes, comprando partes de shopping centers, ou então também lajes corporativas. O que é isso? São aqueles grandes prédios em São Paulo, prédios de escritórios, não só em São Paulo, óbvio, né? Normalmente eles ficam localizados nas capitais, mas também podem estar em algumas outras cidades nos interiores. Não há nenhuma vedação em relação a isso. Do lado dos fundos de tijolo, nós temos os fundos de papel. E por que eles são chamados de fundos de investimento imobiliário se eles não investem em imóveis? Porque eles investem em títulos de dívida que são lastreados em imóvel. Então alguém fez alguma dívida para adquirir um imóvel ou alguma coisa assim, e aí gerou-se um título dessa dívida, e esse título é adquirido por um fundo de investimento que vai receber os juros dessa dívida. Os fundos de papel normalmente possuem dividendos maiores do que os fundos de tijolo. Isso é uma coisa que você tem que reparar. Normalmente os fundos de papel pagam mais dividendo do que os fundos de tijolos. E por que isso não necessariamente é bom? Porque você não tem nenhum imóvel atrelado àquele título. O que isso quer dizer? Vamos imaginar, por exemplo, que eu investi numa casa de aluguel. Essa casa de aluguel me paga R$1.000 por mês. Se o imóvel valorizar, esse imóvel que pagava R$1.000 pode ser que me pague 1.200 daqui, vamos dizer, uns 3 anos, certo? Quando você tem uma dívida e ela te paga R$1.000 de juros, essa dívida não aumenta se eu estou pagando os juros todos os meses, correto? Ela aumentaria se eu não recebesse os juros, então ia ter juros compostos, juros sobre juros. Mas se você está recebendo os juros mensalmente, o principal continua igual. Então você não tem a valorização da dívida que está dentro daquele fundo de papel. Por isso é importante, se você tem fundos de papel, sempre reinvestir. Na verdade, eu indico que você reinvista sempre, independente do que você está investindo, até para você ter aquele efeito da bola de neve dos juros compostos. Mas se você está querendo investir em fundos de investimento pensando em gastar os dividendos, especificamente os de papel, é importante você separar uma parte maior dos dividendos para reinvestir, porque, conforme eu falei, não há uma valorização do portfólio. Então, os imóveis que você tem no fundo de tijolo podem se valorizar ao longo do tempo, as dívidas do fundo de papel não. Então, o dividendo maior do fundo imobiliário de papel não necessariamente ele vai garantir uma maior rentabilidade no longo prazo, ok? É importante saber essa diferença para você escolher de forma mais consciente. Nada impede que você tenha os dois tipos de investimentos no seu portfólio, na sua carteira. Seria uma coisa interessante até para você diversificar um pouquinho os seus investimentos, mas vai de cada um. Cada um escolhe aquilo que acha interessante. Então vamos pensar o que a gente tem que analisar quando a gente está comprando fundo de investimento imobiliário de tijolo.
Eu vou falar só dos de tijolo nesse vídeo aqui, porque os de papel está relacionado à dívida, aí você tem que pensar na qualidade da dívida e tal, e são coisas mais financeiras. Eu não vou tratar tanto nesse vídeo aqui, nesse vídeo eu vou falar mais do fundo de tijolo, tá bom? Um parênteses, por que eu vou fazer isso? Porque eu acho que se você está querendo investir num fundo de investimento imobiliário, faz mais sentido você investir num fundo que tenha imóveis, né? Porque se você quer adquirir uma dívida, você pode comprar o Tesouro Direto, você pode comprar um CDB, alguma coisa, adquirir uma dívida diretamente. Aí você analisa o seu risco, você consegue gerir pessoalmente o risco que você está assumindo. Se você terceiriza a dívida, você está deixando que um administrador escolha um título de dívida que ele vai adquirir. E pode ser que ele escolha adquirir um título mais arriscado do que você gostaria de colocar seu dinheiro. Então toda terceirização é complicada. Agora, o fundo de investimento imobiliário compra imóveis que eu não consigo adquirir pessoalmente. Então eu não consigo comprar, por exemplo, um shopping, eu não consigo comprar um galpão logístico. Então faz sentido eu comprar uma cota de um fundo, porque esse fundo consegue comprar esses ativos milionários, bilionários, que eu, por enquanto, não consigo adquirir. Se inscreve no canal, quem sabe você não me ajuda a adquirir um shopping center, hein? Vamos ver se a gente consegue fazer isso junto? Deixa aí no comentário qual que é o seu objetivo. Você quer adquirir um shopping center também? Um prédio de escritórios? Deixa eu saber aí nos comentários qual que é o seu objetivo, ou se você só quer comprar fundos de investimento imobiliário suficientes para pagar aquela conta de internet, hein? Para mim já seria o suficiente também. Então vamos juntos chegar nesses objetivos? Voltando para o vídeo aqui, o que é importante você analisar quando você vai comprar um fundo de tijolo? Você tem que ver se a administração desse fundo é boa. Um dos indícios que faz você ter uma noção de se a administração do fundo está sendo boa ou não é se a vacância está aumentando ou se ela está diminuindo. Se a vacância estiver diminuindo, significa que o fundo está conseguindo alugar mais os seus imóveis. Por outro lado, você tem que ver também se esse fundo de investimento imobiliário ele está tendo uma valorização dos seus ativos, ou seja, se o gestor do fundo está comprando ativos de qualidade. Porque não adianta nada ele alugar tudo, mas alugar só ativos velhos por aluguéis baratos. É importante que ele esteja sempre atualizando o portfólio, fazendo reformas, etc., para garantir que o aluguel suba também ao longo dos anos. Então ele tem que cumprir o seu papel como gestor de um fundo imobiliário. Então ele tem que tratar bem os imóveis que estão naquele fundo. Outro ponto que é importante você ver é a quantidade de ativos. No final do vídeo, eu vou fazer a comparação entre o XPLG11 e o HGLG11. São dois fundos de investimento imobiliários do setor logístico. Eu vou comparar a quantidade de ativos, a vacância e o dividend yield deles para você ter uma noção de como funciona esse mercado e o que esperar na prática. Tá bom? Mas agora eu vou passar para o último ponto que eu acho importante você saber, como um ponto básico na hora de escolher o fundo de investimento imobiliário, que é saber analisar que existem fatores setoriais. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando nós tivemos a pandemia do Covid em 2020, todo o setor de shopping, ele sofreu muito prejuízo, porque nós tivemos lockdown, tivemos fechamentos em massa, né, de todos os shoppings e tudo mais. Então, nessa época, foi muito normal e era esperado, inclusive, que os rendimentos dos fundos de shoppings tivessem uma decaída. Então, quando você está analisando um fundo de investimento, no começo vai ser mais difícil você entender esse tipo de efeito, mas no longo prazo você começa a captar. Então você sabe que, por exemplo, as compras online aumentaram de volume. Então você sabe que vai ter uma procura maior para centro de distribuição logística, para galpões logísticos. Então a tendência é que o aluguel nos fundos de investimento imobiliário do setor logístico aumente. Ah, nós tivemos um lockdown, alguma coisa aconteceu novamente que fecharam os shoppings. Os rendimentos vão diminuir? Obviamente. Então você tem que saber analisar isso, se não é uma coisa setorial. Ah, eu estou investido aqui nesse fundo de shopping e ele pagou a metade dos dividendos esse mês. É porque a administração é ruim ou todos os fundos estão indo mal? É uma coisa que você tem que saber analisar também, mas é uma coisa secundária. Então você escolhe primeiro uma boa administração, uma boa quantidade de fundos, e aí você vê se aquele setor está passando por algum problema. Por exemplo, a pandemia também prejudicou o setor de lajes corporativas, que são os escritórios, né? As empresas foram fazer home office, teletrabalho, e só recentemente elas estão voltando ao espaço físico, né, trazendo os empregados de volta para o escritório. Então você tem que analisar tudo isso na hora de comprar seu investimento também. A gente tenta fazer da forma mais fácil que dá, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma noção boa do que você está fazendo com o seu dinheiro. Afinal de contas,
você sua tanto para ganhar esse dinheiro, você não quer deixar ele na mão de qualquer um, colocar em qualquer lugar. É uma coisa que você tem que analisar e ficar tranquila com o risco que você está assumindo. Então vamos fazer a comparação dos dois fundos que eu comentei? Eu trouxe aqui a minha colinha, eu vou ler porque esses são dados que eu não consigo guardar na cabeça ainda, não virei um robô até hoje pelo menos. Vamos lá. O XPLG 11, ele pagou de dividendos no último mês 82 centavos e teve um preço de R$ 91,82. Ou seja, ele pagou um dividend yield no último mês de 0,89%. Eu vou colocar esses valores tudo aqui escrito para ficar mais fácil de visualizar. Ele estava com uma vacância média de 8%. Eu vou colocar uma imagem também, a imagem do site. Esse site é Investidor 10, não é patrocínio. Se quiser patrocinar também, Investidor 10, fica à vontade, viu? Não estou recusando dinheiro por enquanto não. E ele tem uma quantidade de imóveis de 30 imóveis espalhados pelos estados brasileiros, conforme você vê na imagem aqui. No outro lado, nós temos o HGLG 11, que ele tem um total de R$ 1,10 de dividendo no último mês e R$ 150,75 por cota, o que dá 0,73 centavos de dividend yield no mês. E ele teve uma vacância mais ou menos de 3% nesse último ano, e ele tem uma quantidade de imóveis de 41 imóveis. Esses dados aqui, eles demonstram que o fundo de investimento XPLG é melhor do que o fundo HGLG porque está pagando mais dividendo? Não necessariamente, veja você. Nós temos aqui, eu estou vendo meu papel, minha anotação, não sei como é que está o enquadramento, se vocês estão vendo aí. Mas a gente tem que comparar que a vacância do HGLG é muito menor do que a vacância do XPLG. Apesar do dividend yield ser maior, a vacância do HGLG está menor, o que significa que talvez o trabalho da administração do HG seja melhor. Então quer dizer, o XP não está conseguindo colocar tantos locatários nos seus imóveis. Pode ser que os contratos do HGLG estejam para vencer, então você vai ter uma atualização do valor que ele está recebendo e esse dividend yield vai subir no futuro. São coisas que você vai ter que analisar. Eu não fiz essa análise porque esse vídeo é para ser um guia básico. Mas você entende que assim, não é só ver o valor do investimento, o valor do dividendo e escolher, falar, está pagando mais, eu vou colocar. Porque esse pagando mais, pode ser que, vamos dar um exemplo do XPLG, não sei se é isso, tá? Mas eu vou dar um exemplo para você pensar. Ele está pagando mais por enquanto. Ano que vem, os aluguéis vencem, os inquilinos vão embora e o administrador não consegue colocar ninguém no lugar porque ele não está tão bem nessa atividade quanto o administrador do HGLG, porque tem uma vacância maior, entendeu? Então, esse dividend yield maior hoje não quer dizer que ele vai ficar assim por muito tempo, você tem que ver. Eles têm normalmente nos informes que eles divulgam no mercado financeiro, eles colocam lá a data de vencimento dos aluguéis, eles colocam certinho, fica muito bonito nos informes e tal, fica bem ilustrado. Depois eu trago uma análise de um fundo de investimento, se vocês acharem interessante, né? Eu trago especificamente uma divulgação de algum fundo para analisar junto com vocês as informações. O que você acha? Você gostaria de um vídeo assim? O XPLG está melhor do que o HGLG? Não dá para ter certeza, não dá para afirmar e bater o martelo em cima disso. É fato que ele pagou mais dividendos, mas por quê? É algo que você vai precisar analisar se você tiver um tempinho. Pensa com calma antes de comprar. Escolhe um setor, escolhe 2 ali, 3 fundos de investimento imobiliário que estão no topo daquele setor em termos de dividendo, de patrimônio, de quantidade de imóveis. Esse site que eu mencionei, Investidor 10, você tem várias tabelas, você consegue em cada segmento separar os fundos que têm mais ativos e aí você analisa cada um deles e vai escolhendo conforme os seus critérios. E conforme o tempo vai passando, você vai ficando mais exigente, você vai entendendo melhor o mercado e vai aprendendo como estabelecer critérios melhores para você ficar cada vez mais tranquilo. Tá bom? Gostou do vídeo? Fez sentido? Ajudou em alguma coisa? Se sim, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Um abraço, tchau, tchau.